Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao terceiro encontro deste curso de Antropologia 2. A mão da Irene está aqui, quentinha, apesar do frio. Não, só a mão, eu estou Atrás da mão, como é antropologia, né? vivo. Está a antropóloga. Bom, gente, boa noite a todos, espero que estejam bem, tenham tido uma boa semana, tomara que seja o início de um fim de semana, né? Engraçado falar início do fim de semana, né? Que seja o início de um bom recesso de semana, dia 1º de julho, começamos hoje o segundo semestre. Enquanto vocês vão entrando aí na sala, eu vou anunciando aqui a nossa página Teologia Pé no Chão. Pé no Chão não é apenas o nome dessa sala, mas é também um método de abordagem, de interpretação das Escrituras, né? Comprometido com a vida. E a vida onde ela acontece, no nosso chão mesmo. É o melhor lugar para a gente pensar, é a partir de onde nossos pés pisam, nossa vida acontece. Bom, nós temos também o canal no YouTube com o mesmo nome, Teologia Pé no Chão. Aproveito para fazer aqui um comercialzinho, né? Nós estamos com 599 inscritos e o alvo desta noite é chegar a 600. Então, por favor, encontre alguém aí para a gente virar esses 600 logo. E mesmo que você prefira o Facebook, onde as aulas são ministradas online, né? Logo em seguida eu levo essa aula para o YouTube, para quem quiser ouvir depois, parando, tem pessoas que preferem, né? Vai parando o vídeo e etc. Bom, e temos também no podcast, para quem não tem tempo de ficar parado durante 1h30, quase 2 horas, né, me assistindo. Tem um podcast onde você pode encontrar também esse material disponível. Junto com essas divulgações, tanto no Facebook, como no YouTube, como no podcast, eu disponibilizo lá gratuitamente a minha pesquisa num arquivo PDF, que você pode usar para acompanhar a aula depois, ou guardar, ou reproduzir e tal, como você quiser. Bom, este curso de antropologia é chamado Antropologia 2 porque segue o Antropologia 1. E o Antropologia 1 foi um curso dedicado à constituição, à natureza do ser humano, segundo uma visão teológica, e em que nós defendemos uma posição mais monista. Monista complexa, evidentemente, porque nada que se refere ao ser humano é simples. Mas pelo menos a gente tentou se afastar daquela visão dicotômica ou tricotômica do ser humano, que parte os seres humanos em pedacinhos, não apenas erra a realidade do ser humano, mas também acaba elaborando a partir daí concepções a respeito do ser humano, que nós estamos tratando agora nessa segunda parte do curso Antropologia 2, que são equivocadas, ou que pelo menos são, digamos, muito simplistas. Eu não estou aqui apenas fazendo uma confrontação para dizer joguem fora tudo que vocês aprenderam e peguem isso que eu estou falando. Estou apenas mostrando que o problema é complexo, que exigem respostas mais bem pensadas, porque antigamente essas respostas da tricotomia, dicotomia e etc. davam conta de responder, quem sabe, as perguntas como eram formuladas. Mas nós estamos no tempo, estamos na história, e nós mesmos fazemos perguntas diferentes daquelas que os teólogos dos séculos passados fizeram. E como nós somos cristãos e nós temos as Escrituras como nossa fonte principal de teologia, nós voltamos às Escrituras para ver se uma leitura mais aprofundada, uma leitura mais criteriosa, à luz das novas descobertas, tanto arqueológicas como escriturísticas, como
antropológicas, né, podem nos levar a uma melhor compreensão. Bom, feita esta apresentação, então, nós apresentamos na primeira aula, 2 semanas atrás, os capítulos que nós vamos abordar nesse curso, que são 3, né? São só 3, mas valem um mundo, né? Porque nós estamos falando sobre vida, morte e ressurreição. 3 assuntos impossíveis de abarcar, né? Então a nossa pretensão aqui é bem mais modesta, no sentido de apresentar o problema, buscar respostas teológicas para eles, mas para pelo menos avançar a nossa compreensão destes temas tão fundamentais, que são esses que eu já falei, né, os 3 capítulos ou 3 temas: vida, morte e ressurreição. É claro que eu estou fazendo um recorte aqui, uma delimitação. Por exemplo, eu falei na aula passada, ao introduzir o tema da vida, então na aula 2, que eu estaria fazendo uma abordagem teológica. A vida, na sua magnitude, na sua grandeza, na sua complexidade, é um objeto que deve receber a atenção de diversas ciências. Eu não pretendo, nem teria qualificação para abordá-la de outra forma a não ser teologicamente, né? Então é assim que nós estamos fazendo, também pela teologia bíblica e fazendo recortes do Antigo e do Novo Testamento. Então na aula passada eu apresentei as palavras hebraica e grega para se referir à vida, tentando extrair destas palavras a ideia, a concepção que as culturas contemporâneas da Bíblia nos legaram e que, portanto, passaram a fazer parte da nossa revelação, a palavra hebraica e a palavra grega, né? Ao invés de falar do Antigo Testamento primeiro, do Novo Testamento em separado, eu falei junto, porque entendi que as palavras se enriqueciam mutuamente e que, ao contrário de outros estudos que nós fizemos sobre alma e espírito, o contraste não é relevante para a nossa matéria. Bom, hoje eu dou então a segunda aula sobre vida, segunda e última aula sobre vida. É claro que esta vidalogia poderia ir longe, mas como eu tenho este compromisso com vocês de tratar vida, morte e ressurreição, esta é a segunda e última aula sobre a vida. Porque na próxima aula eu quero começar a tratar sobre o fenômeno da morte. E na aula da morte, nas aulas da morte, então eu terei que fazer uma abordagem um pouco mais extensa, né? Algumas questões que ficarão pendentes de abordagem e de explicação nesta matéria da vida serão respondidas em confronto com a morte, né? E depois da morte, não depois da morte, depois do tema da morte, e ao entrar no tema da ressurreição, nós obrigatoriamente teremos que voltar ao tema da vida, mas da vida na sua plenitude, a vida em Cristo, a vida que transcende a morte e que então entra neste grande mistério que nós cristãos teimosamente afirmamos e cremos, que é a vida transcendental, a vida que transcende as limitações físicas, materiais, desta forma de vida como nós entendemos aqui. Bom, para dar uma aula, então, apenas mais uma aula sobre a vida, e tendo que recortar de dentro das Escrituras, né, de todo o material da Bíblia, um pano de fundo, uma base para tratarmos sobre a vida, eu escolhi, por minha conta e risco, né, o livro de Eclesiastes.
apenas o livro de Eclesiastes e apenas nesta aula. Então eu poderia tratar da vivência dos personagens da Bíblia, poderia tratar da vida como experimentada, por exemplo, na época dos juízes, na época dos reis, na época dos profetas, nos Salmos, em Jó, né? Maravilhoso seria explorar a vida dentro do drama de Jó. Mas eu entendo, dentro da minha compreensão do Antigo Testamento, sou professor de teologia bíblica do Antigo Testamento, entendo que o livro de Eclesiastes, com essa sua estranheza, talvez muitos de vocês mal tenham lido Eclesiastes, alguns não gostam de Eclesiastes ou não entendem Eclesiastes, outros, como a Irene falou aqui, muitos de vocês amam ler Eclesiastes, né? Eclesiastes condensa ou sintetiza, abarca grande parte da matéria que nós precisamos tratar. Porque o que eu pretendo tratar hoje, então, é a vida como ela é. Esse é o nome de um programa, né? É a vida como ela é. A vida na sua dramaticidade. A vida com as suas alegrias, com a sua grandeza, com a sua maravilha. E também a vida com as suas dores, com os seus dramas, com as suas tragédias, né? Se eu pegasse apenas a vida dos felizes, lá foram felizes para sempre, seria falso, né? Se eu pegasse apenas a vida das pessoas felizes, aquelas pessoas que parecem só existir em Hollywood ou no conto de fadas, ou alguns personagens da Bíblia que nós também romantizamos, né? Seria uma abordagem capenga, digamos assim, né? E se eu pegasse também apenas aquela vida dramática, aquela vida miserável, a vida que parece que azarada, né? Ó vida, ó céus, ó azar, também não seria justo, porque a vida não se prende, não se deixa prender por isso. Mas nós temos então a vida como ela é. Eu falei na aula passada da criação da vida, da imponência da vida, da grandeza da vida, a vida criada por Deus, chamada por Deus, em comunhão com Deus, dependente de Deus. E terminei a aula passada falando sobre a vida expulsa de Deus, a vida banida, a vida rompida com Deus. E esta, então, é a vida, dentro do olhar do Antigo Testamento, é a vida como ela é. Então, como é que o judeuzinho, ou a judiazinha, né, do Antigo Testamento, percebe a vida? Percebe a vida como uma vida precária, como uma vida decaída. Por isso nós da teologia usamos tanto a palavra queda. É interessante notar que enquanto a antropologia secular, as ciências humanas de modo geral, trabalham com o conceito da evolução, nós teólogos, especialmente nós teólogos bíblicos, né, da teologia bíblica, usamos uma outra chave hermenêutica para interpretar o drama da vida. E esta chave é a queda. Significa dizer que a vida humana foi criada num status que o Gênesis chama de edênico, ou seja, plenamente suprida, plenamente satisfeita, plenamente em comunhão, em equilíbrio, sustentável, para usar uma palavra moderna, em comunhão com Deus, em comunhão com o próximo, em comunhão com a natureza, em comunhão consigo mesmo, uma vida dos sonhos, a utopia na Terra. E que toda a vida humana na história, como nós a conhecemos, é uma vida decaída. Por que é que essa chave nos ajuda a interpretar a vida como ela é, a vida na história? Porque parece que todos nós carregamos dentro de nós uma expectativa de vida, não apenas de vida longa, mas de realização da vida,
que aponta para um ideal. Parece que todos nós trafegamos pela vida como se fôssemos uma seta, uma flecha atirada para um alvo supremo. E que este alvo foi embutido em nós e que nós o buscamos. Então, o judeuzinho do Antigo Testamento, a judiazinha do Antigo Testamento, não podem compreender a vida senão dentro deste drama. Por que é que nós não nos conformamos com a vida no pó? Por que é que nós não temos aquela cara de camelo? O camelo que parece que tem aquela cara de satisfeito, que te olha de cima para baixo, como se tivesse perfeitamente satisfeito e olhando e rindo da tua aflição, aquela cara soberba, né? O judeu pensa, cara, que nós somos? O que nós somos? Então é uma vida que se entende como decaída, como expulsa de um status que ele não tem mais e que ele luta para alcançar e que parece que toda a vida que ele tem ou tiver não alcança esta plenitude, esta realização da vida. Mesmo que ele viva uma vida longa, o máximo que o Antigo Testamento pode dizer é: viveu muito, enriqueceu, conheceu seus filhos, netos, bisnetos. É o máximo que o Antigo Testamento pode dizer. Mas morreu esperando que seus filhos, netos, bisnetos alcançassem algo melhor. É nesse sentido que o povo judeu criou a noção de história. Como quem diz, eu morro, mas vocês, meus filhos, conhecerão o bem. A grande ânsia do judeu é viver para conhecer o bem. Se eu não o conhecer, meus filhos conhecerão. Deus tem promessas e esta terra ainda vai nos dar vida. A vida ainda vai escorrer plenamente e nós seremos felizes. Então nós podemos dizer que o Antigo Testamento é uma vidinha humana que trafega entre o Éden do nosso passado, de onde nós fomos banidos por nossa própria responsabilidade, por nossa própria falta contra o Criador, e uma peregrinação em direção a um outro Éden, que nós ainda não alcançamos, mas vamos alcançar. O Eclesiastes se coloca no meio deste tráfego, desta peregrinação, entre aquele povo que conhece o Deus da vida, mas o perdeu, e o segue buscando a realização da vida, mas ainda não chegou lá. Então, o Eclesiastes é um retrato da vida, para usar aqui a linguagem que ele usa, a linguagem abaixo do sol, né? Então é como se o Éden fosse a terra arada, a terra fértil, a terra irrigada, a terra do encontro, a terra do sustento, a terra da vida fértil. E aquela vida que nós buscamos, até aquela vida aquela terra que mana leite e mel, nós ainda não alcançamos. E dá-se, então, que nós nos encontramos abaixo deste sol, como se fosse um peregrino parado no meio do caminho, viajando, sofrendo o vento quente, o sol e a caminhada e a falta de água e esta miragem que nunca chega. E então Eclesiastes é esta compreensão da vida como um viajante que para e pensa, raios, né? Se fosse português, né?
Para onde vamos? O que é que eu espero mesmo? Para onde estou indo mesmo? Qual é o sentido de tudo isso? Então, o Eclesiastes nos serve bem aqui, porque ele é um retrato da vida média, um retrato da vida mediana. Ele é um retrato do peregrino, daquele que está andando. Ele não está pensando nem no paraíso e nem está, digamos, muito animado com aquela sabedoria clássica, aquela sabedoria que talvez eu e você, como cristãos, como religiosos, temos. Se nós fizermos tudo certo, Deus vai nos abençoar, nós teremos saúde, nós morreremos velhos e saudáveis. E nós veremos nossos filhos fortes e saudáveis, e nossos filhos também morrerão com mais de 100 anos, e nossa posteridade alcançará o bem, né? Esta é a teologia que está embutida na ética do Pentateuco, na ética da Torá, na ética de Provérbios, por exemplo. Provérbios é aquela ética, aquela teologia quadradinha, clássica. Se você trabalhar bem, fizer o bem, tudo te correrá bem. Se você fizer o mal, tudo te sairá mal. Esse é o problema de Jó, né? Jó, se você fizer o bem, se você servir a Deus, for um homem honesto, cuidar bem do seu próximo, fizer caridade, der esmolas, guardar o sábado e etc, tudo vai te sair bem. Se você descumprir, tudo te sairá mal. Essa é a sabedoria da vida. Eu posso ouvir Moisés dizendo em Deuteronômio: sigam os mandamentos e vocês se darão bem. Não sigam os mandamentos se vocês forem tolos e vocês se darão mal. O problema de Jó, que é o problema de Eclesiastes e que coloca o Antigo Testamento em colapso, é o seguinte: eu vejo com esses olhos que a terra há de comer, que os ímpios prosperam e que os justos morrem como um cachorro de rua. Este é o problema. O problema é que Jó é um homem temente a Deus e está apodrecendo em vida. E seus filhos morreram numa tragédia. E ele empobreceu. E ele perdeu tudo. E seus amigos só sabem dizer para ele: Jó, tu estás em pecado, arrepende-te. É isso, cara. Não tem saída. E Jó fala: não, de forma nenhuma. Então o Eclesiastes é uma filosofia, digamos assim, que coloca o Antigo Testamento de perna para o ar e captura esta vida humana com suas alegrias e tragédias abaixo do sol. O que é que o ser humano tem? Então eu vou dizer aqui muito rapidamente o que é o Eclesiastes, apenas para cumprir os pré-requisitos da teologia bíblica, que não pode falar de um texto sem contexto, né? Senão seria pretexto, para que vocês então possam me seguir. Este livro, tá tudo bem até então? Eu coloquei aqui até agora a problemática da vida. É um livro que vai questionar a teologia do Antigo Testamento. Ele vai capturar a dramaticidade da vida. A vida é boa, mas ao mesmo tempo a vida nos leva a certas dores tão profundas que era melhor não ter nascido. Como Jó, né? Como Jeremias, que falam: maldito o dia em que nasci, que tragédia. Se eu soubesse que a minha vida acabaria assim, porque Jó não sabia que a vida dele ia ter final feliz. Jó poderia ter escrito Eclesiastes, ele poderia ter falado: eu corri atrás do quê? Eu cuidei da minha esposa, eu fui fiel a ela, eu não fui atrás de mulheres,
Eu tive 10 filhos, eu cuidei deles, eu prosperei, eu empreguei, eu apoiei, eu sou um cidadão interessado no bem-estar da minha comunidade. Pelo que eu corri, se os ímpios é que estão lá gordos e felizes, são orgulhosos, arrogantes, não temem ninguém, roubam, pilham e matam e saqueiam e eles estão bem. Esta é a pergunta. Do que é que nós estamos falando? Atrás do que nós estamos correndo? Como é que se vive a vida? Quem me garante que no final da minha vidinha eu vou poder dizer vivi bem? Quem me garante que o fato de ser honesto, fiel, justo, religioso, cumprir meus deveres, me garante que eu morrerei de morte feliz, dormindo como um passarinho? Quem garante que nós evitaremos as tragédias da vida, as mortes violentas, as doenças terríveis? Quem garante? Este é o problema de Eclesiastes. É uma foto 3x4 que capta a vida na sua dramaticidade. E com ele nós podemos, então, agora, entre o Éden, que não existe mais, e aquele alvo que eu e você temos para a vida, mas ainda não realizamos, né? Perguntar pela vida. E perguntar pela vida aqui, de homem para homem, de humano para humano, de mulher para mulher, abaixo do sol. Nós conosco mesmos. Nós e nossa observação da vida. Não me venha com conversa dos deuses, porque a conversa agora é entre nós e nós. Ele vai dizer diversas vezes: o que vale a vida abaixo desse sol? Quando ele fala abaixo do sol, o que ele está dizendo? A vida é nossa. Ou você vive acima das estrelas, acima do céu e das estrelas. Os deuses são felizes. Ótimo para eles. Eu estou me perguntando aqui, debaixo desse solzão, aqui onde nós vivemos a nossa vidinha, onde nós corremos, trabalhamos, lutamos. É aqui que me importa saber o que é a vida, para que ela serve, como é que se vive. Se tudo isso vai acabar na tumba. Se todos nós caminhamos para o nada. Esse nada colore a minha vida. Ele me faz ter urgência do tempo. Eu não posso fazer um plano de me dar bem a longo prazo, porque eu já estou com 56 anos. Eu não posso pensar em realizações para daqui 30, 40, 50 anos. O que eu tenho que realizar ou viver é para já, né? Quem está nessa fase da vida que eu e Irene estamos, né? De já pensar em aposentadoria, já tem que fazer planejamentos para curto prazo. Não. Né? Os mais jovens ainda pensam que são eternos, né? Os mais idosos já estão pensando, bom, o que fiz, agora é curtir, né, os resultados, né? E lutar com as consequências. Essa é a vida, né? Então, o fato de todos nós caminharmos para esse tema que nos aguarda nas próximas aulas, tinge a nossa vida e nos obriga a perguntar, nós que somos caminhantes, nós que estamos dentro da vida e vivos perguntamos pela vida, nós é que temos que perguntar o que é que estamos fazendo e para onde estamos indo e como é que se vive, né? E depois, então, claro, podemos perguntar para cima do sol, afinal de contas, se está fora de nós ou acima do sol algum sentido para nós. Deu para entender? Sim.
É importante localizar esse livro dentro dos poéticos, dos 4 livros, Jó, Salmos, Provérbios. Vou falar isso agora, Cantares, vou falar isso agora. Uhum. Esse é o contexto que eu quero falar aqui muito rapidamente. Desculpa, não sei. Não, beleza, ótimo. Já me introduz ao livro. Então veja, o livro de Eclesiastes tem um nome grego. Esquisito, né? Eclesiastes. A Bíblia Católica tem um outro livro com um nome parecido desse, Eclesiástico, né? Que é da mesma tradição, porém de outra época, de outro autor. O nome original hebraico desse livro é Coelet. Coelet. Inclusive você encontra aí em algumas traduções com Q-O, Coelet, né? Pode escrever com C também, né? Aportuguesado, Coelet, com T mudo, né? O hebraico é com Q-O-H-E-L-E-T-H, mas isso é transliteração, é sempre duvidoso. Coelet. E o Coelet é um nome único no Antigo Testamento, que seria o título de um professor, de um filósofo, de um mestre, que reuniu um conjunto de pessoas para pronunciar seu discurso, sua sabedoria. Então é um livro didático que tem esse título muito esquisito, que ocorre apenas aqui, Coelet. Ele é derivado de Kaal, que é uma palavra hebraica que significa congregação, né? E que também está ligado ao verbo convocar, congregar. Então seria assim, o congregador congrega uma congregação, mais ou menos isso. Por isso que a palavra Eclesiastes se parece com eclésia, né? Que é a palavra grega para igreja. Então seria, digamos, um pregador. Algumas Bíblias, a minha, por exemplo, fala palavra do pregador. Então você pode imaginar aqui um professor dando aula, um filósofo instruindo, debatendo com seus alunos. É um livro mais ou menos assim, tá? Um livro de sabedoria. Como a Irene falou, ele é um livro que na nossa Bíblia, tanto a Bíblia evangélica como a Bíblia católica, nas nossas Bíblias, está dentro do conjunto dos livros de sabedoria. Então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? 5 livros, né? Para não dizer também Lamentações, né? Seriam 6, né? Varia. São livros sapienciais. Dentre os livros sapienciais, Cantares é uma poesia de amor, um canto erótico. Não cabe aqui agora, quem sabe um dia eu dei uma aula sobre Cantares, né? Os outros 4 se dividem em sabedoria tradicional, que seria Provérbios e Salmos, e os outros sabedoria polêmica, que seria então Jó e Eclesiastes. Quem escreveu esse livro? Bom, quem escreveu esse livro, ninguém sabe, porque o autor usou esse pseudônimo estranhíssimo, Coelet, né? Mas supõe-se ser Salomão. Tradicionalmente é Salomão. Eu não vou discutir aqui se foi, se não foi, não importa para a discussão que eu estou pretendendo apresentar, ok? Se não foi Salomão, pode ser alguém inspirado em Salomão ou que retrata o drama da vida de Salomão, porque o autor do livro fala de si mesmo como alguém que alcançou o auge, o clímax da realização da vida, e isso combina muito bem com Salomão. Em que época esse livro teria sido escrito também é muito discutido. Se a gente combinar aqui entre nós que foi Salomão, então seria lá pelo século X, ou seja, os anos 900 e bolinha antes de Cristo, cerca de pouco menos de 1000 anos antes de Cristo, né? Podemos arredondar para 1000 anos,
Normalmente a gente coloca Davi em 1000 anos antes de Cristo, Salomão é filho dele, então um pouquinho antes, a gente conta ao contrário, portanto menos de 1000, né? 900 e pouquinho antes de Cristo. Se a gente não aceitar a autoria de Salomão, né, fiquem em paz com isso, não tem problema nenhum, então nós podemos ir deslocando a problemática do livro de Eclesiastes para o período da monarquia, para o período do exílio, até, quem sabe, para o período pós-exílico, e que aí vai ao gosto do freguês, pode levar até para o período interbíblico, né? No máximo, até o período helênico. Não pode passar daí, porque o livro já era conhecido dentro da Septuaginta. E a Septuaginta é do século III antes de Cristo. Então, não pode passar daí, né? Tem que bater na trave até o ano 300. Então, tem aí um lapso temporal de 600 anos que você pode jogar o livro de Eclesiastes aí no meio, vai para o céu do mesmo jeito, tá bom, meu irmão? Não é pecado duvidar da autoria e da data do autor, ok? Mesmo porque, sendo quem quer, garantido, pode receber essa palavra, eu assumo a responsabilidade. Mesmo porque o autor, seja ele quem for, rimou, né? O autor, seja ele quem for, fez questão de ocultar-se por trás de um pseudônimo, ou de um título, pseudônimo não, desculpe, mas de um título estranho, Eclesiastes, né? Ou pregador, ou filósofo, ou coelete. E ninguém mais no Antigo Testamento usou esse nome para si, ok? O que é o livro de Eclesiastes? O livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. É um livro de debate. É um livro, como é que a gente poderia dizer uma palavra bem esquisita assim? É um livro, como é que fala? Meio exótico, né? É meio estrombólico. O que significa estrombólico? Sei lá. Estrombólico. Me pareceu bonito assim agora, né? Estrombólico. Ó, eu que sou de etimologia já tenho uma tarefa. Depois vou ver o que significa a palavra estrombólico. Se alguém souber, coloca aí. Mas ele é um livro polêmico, um livro meio esquizofrênico. Tem que entender Eclesiastes. Porque você pode ter a noção de que ele é um cara que tá de mal com a vida, ateu. Parece muito realista. Calma. Antes de falar em realista, nós temos que ter a ideia de que ele parece um livro pessimista. Ó céus, ó vida, a vida não vale nada. A vida é uma grande ilusão, a vida não leva a nada. Se você for honesto ou pilantra, se você for sábio ou tolo, se você for fiel ou mulherengo, corrupto ou religioso, tanto faz. Todo mundo vai para o mesmo buraco. E pior ainda, pode ser que aquele canalha, aquela pessoa que você... Não diga nomes, não precisa. Aquela pessoa que você fala, meu Deus, como pode uma pessoa tão má, esta pessoa viva seus 90 e tantos anos, não tem aí nazista sendo julgado agora? Não tem ditadores aí, como esses da América Latina, que viveram com seus 90 anos, enquanto suas vítimas... pessoas boas, justas, honestas, solidárias, comunistas, foram abreviados e trucidados aí na flor da idade. Isso não é justo. Então o Eclesiastes às vezes parece uma pessoa que está dizendo a vida é um grande nada, faça o que você quiser, porque todo mundo vai para o mesmo buraco. Por outro lado, se você ler Eclesiastes atentamente, você vai perceber uma outra linha que está dizendo, curta a vida, carpe diem, curta a vida,
faça festa, namore bastante, ele fala isso aqui, né? Faça amor, meu filho, faça festa, tome vinho, gaste o teu salário, porque isso é o que você tem. Não fique economizando, pensando no futuro, fazendo planos, não, cara. Curta a vida. Curta a vida. Ele vai dizer no capítulo 2, eu não me poupei de nada. Eu tive todas as mulheres que eu quis, eu comprei tudo que eu quis, eu tive todos os escravos que eu quis, eu comprei o que eu quis. Tudo que a minha alma desejou, eu me dei o direito de ter. Então você fica pensando, cara, parece que esse livro não tem um autor só. Algumas pessoas dizem que esse livro é uma colcha de retalhos que foi costurada por alguém. Os críticos adoram dizer isso, né? Quando eles não entendem a diatribe, né? O debate interno do livro, eles falam, aqui tem 2 autores. Ou não, tem mais, tem o segundo, o terceiro, o quarto, etc. E é uma colcha de retalhos, eu brincava com os meus alunos dizendo, alguém deixou esses pergaminhos caírem, né, no chão e teve que fugir, catou tudo e do jeito que pegou, ficou, e o livro é uma bagunça, né? Mas este livro tem então esta característica aqui, então agora eu vou pegar a palavra da Irene, que é realista. Realista. Ele está dizendo, meu filho, a vida tem festa, sim. Aproveite. Tem trabalho árduo, sim. Meta a cara. Eu acho engraçado que as pessoas leem ali Eclesiastes capítulo 3, né, e pensam, que lindo, há tempo para tudo, né? E aí leem isso com a cabeça britânica, né? E pensam que Eclesiastes é um mordomo do tempo que está dizendo, há tempo para abraçar, há tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para não sei o quê. E eles acham que o autor de Eclesiastes tinha um relógio suíço, né? Dizendo uma agenda, né? Como a gente aprendeu a fazer, né? Agenda, eu vou acordar às 6h30, de 6h30 até tal hora eu vou fazer aquecimento, de tal hora até tal hora eu vou fazer devocional, de tal hora até tal hora eu vou fazer não sei o quê, depois de 2 meses você abandona tudo e deixa a vida me levar, né? Eclesiastes está dizendo o seguinte, cara, você planejou tua vida, você pensou que vai fazer isso ou aquilo, nada do que você planejou vai acontecer, meu. Quando for tempo de viver, você vai viver. Quando for tempo de ficar doente, você vai ficar. Se for tempo de você morrer, vai morrer. Se for tempo de trabalhar, vai trabalhar. Se é tempo de casar, vai casar. Se for tempo... É isso, cara. A vida vai te empurrar. E ele está dizendo o seguinte, curta a vida. Viva a vida como ela vier, você rebate. É isso que ele está dizendo. Ele está fazendo, olha, a vida, ela não tem sentido nenhum. A vida, de acordo com Eclesiastes, é uma grande vacuidade. Olha o título do livro, o título original do livro é o versículo 2. O versículo 1 é o nome do autor. A palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Opa, aqui parece que é Salomão, mas tudo bem, deixa para lá, né? O versículo 2 é o tema do livro. Vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele está dizendo o seguinte, tudo pesa nada. Sabe o que é vaidade? Vaidade é vazio, vácuo, nada. Nada tem valor real. A vida não tem nenhum sentido. Ela não vai para lugar nenhum. A gente fala da vida como um caminho, como uma peregrinação, como uma grande jornada, a grande jornada da vida. A vida não tem nada escrito nas estrelas, não tem caminho nenhum, não tem mapa, não tem GPS, não tem nada. A tua vida é um aglomerado de coisas, de tramas, de circunstâncias, de coincidências, de
de variáveis e não é justa. Não é uma questão de, eu fiz por merecer. Não, cara. Você nasceu na família certa, teve um pai que te ajudou, o outro ali teve um pai que não ajudou, o outro ficou órfão cedo, o outro tem a mãe que ajuda a cuidar até dos netos e tal. Teu avô se deu bem na vida, o outro avô foi pilantra, morreu bêbado. É isso. Então a vida é como ela corre aí embaixo do sol. Não tem que espiritualizar nada, esse livro não fala nada sobre isso. Por outro lado, ele fala assim, mas a vida é cheia de pequenas alegrias. O teu trabalho, o vinho, o alimento, a tua esposa, a tua família, teus filhos, as festas. Ainda assim, dentro desta perspectiva da vida, a vida tem alegrias. A vida não é só down. A vida tem alegrias, tem comemorações, né? Você é promovido, compra um troço novo, faz uma viagem e a bagagem não some, né? Dá tudo certo, etc. Você pode ir aqui para o Jardim Botânico, como a gente foi esses dias, né? No aniversário da Irene. Jardim Botânico, cara. A gente só vai ali quando vem visita em Curitiba. E foi divertido. As pequenas alegrias da vida, né? Olhar uma flor no jardim, olhar o pôr do sol, ver os pássaros, comer uma sobremesa especial, fazer um happy hour, uma sobremesa especial, comemorar uma pequena realização. A vida é isso. É isso que Eclesiastes está dizendo. Então, ao contrário do que pode parecer, você tem que ler Eclesiastes com essas duas mãos. Por um lado, ele estabeleceu o sol sobre nós, dizendo, é isso. Por outro lado, ele está dizendo, mas isto é bom. Não é porque a vida não é um jardim do Éden que ela é uma tragédia. Não, a vida é boa. E ele vai falar, esta é a tua porção, meu filho. Vai, meu filho, curta a vida. Não fica pensando naquelas grandes realizações daquela pessoa que economiza a vida inteira para economizar com 60 anos e daí viajar pelo mundo. Ninguém te garante que tu vai chegar aos 60 anos, bicho. Então, faça da vida pequenas comemorações, viva o agora também. Não pense apenas em grandes realizações. Pense nas pequenas realizações, nas pequenas alegrias, nos pequenos prazeres, né? Porque todos nós conhecemos, e talvez nós sejamos assim, ou a nossa família é assim, aquela pessoa que não se permite desfrutar de nada e ajunta tudo e deixa para os filhos que vão torrar aquilo que para eles não custou nada. Palavras de Eclesiastes. Isto é vaidade. Eu vi pessoas que ajuntaram tudo, foram sábios e morreram como os tolos. Ou então se tornaram ricos e morreram e deixaram tudo e não usufruíram de nada, e isto é vaidade. Então, o primeiro ponto que eu quero estabelecer de Eclesiastes é esse. Ele está enxergando a vida terrena. Quando ele fala embaixo do sol, ele está dizendo a vida humana. Esta mesma aí, essa que se dá, que você assiste, que você vive, que está na história, no passado, no presente e no futuro. É isso. A história tem suas tragédias, suas conquistas, suas maravilhas, suas óperas, suas poesias, suas coisas lindas, e também tem bomba atômica, tem Hiroshima, tem pandemia, tem essa desgraceira toda. Essa é a vida embaixo do sol. Por outro lado, ele está dizendo ao contrário dos filósofos pessimistas, ele está dizendo, não, mas a vida não é para morra jovem, não era para existir, mas já que existe, morra jovem. Não, ele está dizendo, curta a vida, aproveite o máximo da vida. E é isso que Eclesiastes tem. Até o finalzinho do livro.
lá no finalzinho do livro, no capítulo 12, ele descreve em linguagem poética aquilo que é dramático, que é o envelhecer. Termina lá no capítulo 12, se você folhear aí, né? Cuidado para não entrar em Cantares. Cantares é outra coisa, outra parada. Hoje né? não. Hoje não. Se você ler lá o capítulo 12, ele fala da velhice, ele fala que seus olhos vão escurecer, seus dentes vão cair, você vai enfraquecer, etc, etc. E daí ele termina dizendo, olha que lindo, né? O fim da vida, segundo Eclesiastes. Se despedace o copo de ouro, se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Se tivesse parado aqui, a gente poderia dizer, bom, Nietzsche, Sartre, né? Qualquer desses caras pessimistas aí do século XX beberam, conversaram com Eclesiastes, não é possível, né? Mas o Eclesiastes acrescenta uma conclusão, e esta conclusão é o sentido da vida máximo segundo o Qoheleth. Meu filho, deixa eu só terminar aqui, eu abro para vocês comentarem, para você e os demais comentarem. Ele fala, meu filho, olha, eu fiz de tudo. Eu comprei, vendi, construí, gozei da vida, eu fiz de tudo, de tudo, de tudo. E além disso, meditei profundamente sobre a minha própria vida. E olha, meu filho, olha lá o versículo 12. Meu filho, tudo isso é uma grande canseira. Não há limites para fazer livros, meu filho. E olha, é uma grande canseira. Então, aquelas pessoas que pensam assim, 1000 livros que eu quero ler, eu estou cheio de livros aqui que eu quero ler ainda, né? Todo mundo tem um monte de livros que quer ler, um monte de filmes, um monte de lugares, etc., que ainda quer fazer. Mas ele fala de tudo o que eu aprendi, de tudo que eu pesquisei, meditei, etc., o fim último da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o caminho de todo homem. Porque Deus interfere na vida do ser humano e o ser humano responde a Deus. Então é como... responsabilidade. Isso, é por isso que eu já estou entregando aqui o final da história. É como se o Qoheleth tivesse deixado Deus de lado. Deixa Deus de lado. E vamos fazer agora um laboratório. Vamos analisar a vida debaixo do sol, na dimensão da humanidade, na vida peregrina, a vida precária, a vida que busca vida, que busca chegar a algum lugar. E ele olha para todos os lados e fala, quer saber? Tudo isso somado, colocado na balança é nada. Mas há um fim último para o ser humano. Uma porta última. É a transcendência. É olhar para Deus e deixar Deus interferir na sua vida. Isto é o que temos. Então eu queria colocar assim o Eclesiastes nesse panorama para a gente poder pensar agora um pouco, a partir de agora, junto com vocês, sobre esta dramaticidade da vida humana. Como eu coloquei no início, não é para dourar a pílula, não é para dizer, foram felizes para sempre, se você for na igreja, der o dízimo, ir na escola dominical, você vai viver com 120 anos, cheio de saúde, e ainda vai ver Jesus vir nas nuvens, né? E vai ser próspero, rico e abençoado. Né? E também não é para dizer, a vida é uma desgraça.
Nada vale a pena. Olha o que me aconteceu. Eu fiz de tudo e tal, olha o que me aconteceu. Eclesiastes está dizendo, é isso mesmo. É um pouco de cada coisa. A vida tem tragédias, como diz aquela música do Tapeceiro, né? Depois seria até interessante numa próxima aula a gente colocar aqui a música O Tapeceiro do... João Alexandre. Não é do João Alexandre. O João Alexandre canta também do Estênio Martins e do... Estênio Martins, tá. Edilson Coelho? Edilson Nogueira Coelho, é isso? Edilson, né? O Estênio Martins, que ele fala do tapeceiro. Ele fala, a nossa vida é tecida de cores amargas e tristes, mas também de cores alegres e vivas. Né? Essa é a vida humana, sem floreio, sem poliana, né? Sem jardim de infância. É a vida. Né? A vida como ela é. Né? E o Eclesiastes nos permite, então, capturar este diagnóstico da vida, esta visão da vida. Né? E nos leva a um autoenfrentamento. Tira nossas ilusões também. Né? Tira as teologias fáceis. E nos coloca cara a cara com a dramaticidade da nossa vida. Tira o ópio. Tira, exatamente. Aqui é jogo duro. Né? A linguagem dele é tão dura que ele chega a falar aqui num texto que eu anotei, quem te garante que o teu espírito vai para um lugar e do animal vai para o outro? Vocês respiram o mesmo ar? Quem garante que você e a vaca são diferentes? Vocês vão para o mesmo lugar? São enterrados do mesmo jeito? Então é muito dramático. Bom, falei muito para sintetizar Eclesiastes em 30 minutos. Vamos lá. Comentários o José Carlos de Oliveira disse, ainda bem, agora chegou nas coisas boas, estou ficando alegre, porque a Denise tinha falado, eu me identifico porque eu sou pessimista também. Todos nós somos um pouco, né? Temos alguma tendência. Nós somos pessimistas, ou então muito otimistas, né? Varia de pessoa para pessoa. É o olhar da vida. O olhar Por isso que é interessante ler o Eclesiastes, e eu vou deixar isso como tarefa aqui para vocês, porque o Eclesiastes viu a vida como talvez, eu vou dizer assim com certeza, mas uma certeza hipotética, uma certeza talvez, né? Talvez como nenhum de nós jamais viu. Este autor do Eclesiastes teve uma experiência que talvez pouquíssimos seres humanos tiveram, porque ele conheceu diversas experiências da vida no seu grau máximo. Se você pegar a tua vida, a minha vida, a vida normal, nós não tivemos muitas experiências. Talvez nós nunca fomos famosos, nunca seremos. Talvez nunca seremos ricos, né? Nunca seremos famosos. Mas o cara que escreveu o capítulo 2, ele fala, eu fiz tudo. Tive todas as mulheres que quis, fala de prazer. Provei tudo que eu desejei, prazer. Construí tudo que eu quis, jardins, palácios, tudo, realizações, né? Dominei sobre quem eu quis poder, escrevi, pesquisei, tudo que eu quis. Quem de nós, né? Eu fiz meu doutorado em teologia, às vezes dá vontade de esconder isso, para falar, meu Deus, eu sei um cisco, né? Então, assim, toda a vida que nós tivermos não é suficiente para realizar um traço da vida. Este homem aqui teve essa oportunidade. Então ele nos dá um olhar da vida de empréstimo, né? Ele empresta para nós um olhar sobre a vida que talvez nenhum de nós nunca terá. Talvez terá numa área e não em outra, né? Mas ele diz que provou tudo, ele concentrou em si. Talvez seja um personagem hipotético, tudo bem, né? Não vem ao caso.
mas ele fala em primeira pessoa que ele experimentou. E a conclusão dele é, quer saber, tudo é tão tolo como correr atrás do vento. Se juntar tudo que eu fiz, pesa nada. A vida é a suprema vaidade. E vaidade aqui significa vacuidade, vazia. A vida é isto. Só isso. O nefesh. Nefesh. O hálito frágil. Diz assim, eu estou passando a vassoura no Eclesiastes. Aí a Rosana riu e falou, mas é claro, a vassoura avassaladora não podia faltar, né? Claro. A maioria das pessoas só conhece Eclesiastes 3. Pelo amor de Deus, passem a vassoura aí. Para tudo há um tempo, né? Usam em casamento, etc, etc. Não é nada disso que ele está falando. Ele está falando em termos determinísticos. Tipo, cara, você pode planejar o que você quiser. Quando for tempo de abraçar, você vai abraçar. Quando for tempo de ficar solitário, você vai ficar. Quando for tempo de rir, você vai rir. Quando for tempo de chorar, você vai chorar. Entendeu? É uma visão aqui, né? Debaixo do sol. É a vida na dimensão humana. É a vida sem transcendência. Lá no último versículo, quando você já está desesperado, ele abre a janela da transcendência e fala, lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Está escrito aqui, ó. Eu lembro desse texto porque no culto da mocidade, né? Quando eu era criança, não tinha culto dos jovens, tinha culto da mocidade. E só tinha uma moça que podia pregar. E toda vez ela pregava, eu não era jovem ainda, era criança, mas ela pregava esse texto que todo mundo deve saber de cor e salteado, que é, lembra-te do teu Criador. Os dias da tua mocidade. Esse é o chamado à transcendência. Tu não és um Deus, meu amigo, minha amiga. Você não é dono. Sabe esse ventinho aqui do nariz? Ele não é teu. Você tem um Criador. Olha lá o capítulo 12, versículo 7. E o ar e o ventinho volte para Deus que o deu. Você não é dono de nada. Você não pode fazer planos aqui. Você desfruta. Você quer viver sem Deus, como debaixo do sol? É isso que você tem. Churrasquinho de fim de semana, na laje, o piscinão de Ramos, né? Uma ida ao Rio de Janeiro, né? Uma viagem para Buenos Aires, né? Quando, né, se Deus abençoar e Nossa Senhora não atrapalhar, né, a gente voltar a comer churrasco, né? Brincadeira. Não, brincadeira não, churrasco, a Nossa Senhora, né? Nada contra ela. A Rosana Prado diz assim, Eclesiastes me faz lembrar muito agora, me fez lembrar muito agora do grande Guimarães Rosa. E citou uma parte. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. Exatamente. O que ela quer da gente é coragem. Isso, o que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria e ainda mais alegre ainda no meio da tristeza. Só assim, de repente, na horinha que se quer de propósito, por coragem. Legal. Bonito. Legal, linda, magnífica a tua contribuição. E veja como o cristão, aliás, o cristão não, o ser humano é chamado ao ânimo, a coragem para viver. Né? Agora, o Eclesiastes, ele fura a nossa bola, né? A gente que se acha que está ganhando alguma coisa, que está chegando a alguma coisa, ele coloca o espelho na nossa frente e fala, cara, é isso que você é. Você é frágil. Você é frágil. Você não vai a lugar nenhum. Tuas realizações não vão te dar substância. Substância que é o contrário de vacuidade, né? Entende? Então é isso. Nós somos chamados à coragem mesmo. E aí eu pego uma provocação, a partir dessa contribuição que ela colocou do Guimarães Rosa,
como nós cristãos, às vezes, não somos corajosos, somos alienados, mas não corajosos. E o Eclesiastes está discutindo com Provérbios. Porque Provérbios está dizendo para nós o seguinte, é a teologia dos amigos de Jó. Faz tudo certo, vai dar tudo certo. Se você fizer tudo errado, vai dar tudo errado. Eclesiastes está falando, não é bem assim não. O justo sofre o que ele não merece. Todos nós conhecemos alguém bom, justo, piedoso, magnífico, exemplar, que a gente fala, meu Deus, e é tido às vezes quanta gente ruim nesse mundo e vive bem. Como que esta pessoa foi pegar Covid, meu Deus? E às vezes faleceu, né? Faleceu. A pessoa era maravilhosa. Todos nós conhecemos alguém assim, que você fala, meu Deus, a vida é nada. A Denise diz, eu participava toda semana do culto da mocidade na véia. Tu é véia também, Denise? Eu também, irmã, eu também. Pode ser, irmã. A Celi Xavier diz assim, vivi o tempo todo em fantasia. E a Rosana diz, todos nós. Todos nós. Por quê? Porque nós temos que encarar... Veja, é importante elas terem falado sobre fantasia pelo seguinte. O cristianismo vai colocar o elefante na sala. Na próxima aula, nós vamos começar a tratar de um tema que nos dá mal-estar. Mas o cristianismo, ou seja, o Cristo, né, tem um pouco de receio de falar de cristianismo e ser mal compreendido. O Cristo do Evangelho pode chamar à luz, pode desmascarar nossas alienações. Por quê? Porque ele pode nos colocar cara a cara com a nossa finitude, porque ele tem esperança para dar. Se o Cristo não tivesse nos dado esperança, ele teria nos levado ao desespero. É isso que Paulo fala, e nós vamos falar disso na aula de ressurreição, quando Paulo fala o seguinte, comamos e bebamos. Se nós não temos esperança, comamos e bebamos. É isso que o Eclesiastes está dizendo, é ou não é? Meu filho, coma e bebe. Eu falo, comamos não fica e bebamos, guardando. que amanhã morramos. É claro. Você vai ficar esperando o quê? Vai ficar esperando o quê? Está guardando esse dinheiro para o quê? Né? Comamos e bebamos, você não tem esperança de nada. O cristão é servo da esperança. Tem uma palavra, eu citei isso em alguma aula que eu dei, acho que foi, não sei se foi da generosidade, que o Zacarias, ele fala assim, ó prisioneiros da esperança. O cristão foi capturado pela esperança. E é de esperança que nós estamos falando aqui agora. Sim. Porque a vida humana, veja, eu estou falando como teólogo bíblico, né? Mas qual outra matéria, qual outra ciência poderia falar da vida aqui com maiores probabilidades? Quem poderia? Qual filósofo? Qual cientista? Qual biólogo? Quem pode falar da vida? Teologicamente ainda... A nossa sociedade se concentra em, a palavra que elas usaram, fantasiar. Nós vivemos uma grande fantasia. Nós escondemos o morrer, escondemos a morte e vivemos como se fôssemos deuses. O que o Eclesiastes está dizendo é o seguinte, bicho, tu tem um ventinho no nariz e ele fala correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Nós vivemos para manter o ventinho do nariz. Mas no final, o ventinho do nariz, que não foi você que criou, volta para o Criador. E teu pó volta para a terra. Esta é a vida. Tu és pó e ao pó
tornarás. O Eclesiastes é tão agressivo que ele vai falar aqui, acho que no capítulo 7, ele vai falar, melhor é ir na casa onde tem velório do que na casa onde nasceu uma criança. Porque a criança te faz esquecer do fim e te faz pensar que você é eterno. Mas aonde tem um velório, todo mundo pensa, meu Deus. É o fim de todos nós. Como a vida é frágil. Fulano estava aqui, né? Estava aqui. A mãe da Irene, desculpa citar tua mãe, a mãe da Irene faleceu com 91 anos, né? 91 anos, cheia de vida, fazendo planos, fazendo planos. Não podia dar direito para passear. Ela tinha um certo sobrepeso, né? E ela falava, agora que eu queria passear, curtir a vida, eu vou subir escada e dói. Eu falei, mas a senhora não quer nada, né? Com 90 anos, pesadinha, quer correr na escada, né? E, infelizmente, faleceu por uma enfermidade que é curável, né? Mas que, por uma série de circunstâncias e tal, acabou falecendo. Mas viveu com 90 anos, com saúde, com a cabeça boa e com fome de vida. Se tem uma mulher que tinha fome de vida, era aquela. Meu pai também faleceu lá com quase 80 anos, né? Mas fome de vida. Eu não sou nem metade. O que o Eclesiastes está dizendo é o seguinte, o ventinho do nariz não é teu. O ventinho do nariz não é teu. Essa vida é criada. Agora eu estou juntando essa aula com a aula passada. Essa vida foi criada. Ela é um dom. Ela é um dom. É interessante que tem negativo, aparentemente tem um pessimismo aí e tal. Tem, porque não tem transcendência. Isso. Mas tem não é uma coisa ateia. Não é uma coisa ateia, que não. ainda remete a Deus, né? A vida humana, sim, bem lembrado. A vida humana ainda tem graça. Ele fala, come o teu pão, sim. Cultiva a tua terra, namora com a tua mulher. Bem realista mesmo. Bem falar, prático. Faz desde o início, aí no 2, no 1, 2, você disse que, acho que a maioria das traduções fala vaidade, né? Vaidade. E o que fala não, a tua? Incrível. O que ela fala? Fala, nada faz sentido, diz o mestre. Que legal, nada faz legal. o menor sentido. Legal. E aí eu fui ver lá no final... A Irene está usando a NVT, Nova Versão Transformadora. Sim. E daí no final eu fui conferir também, né? O que ele fala no 12? Então, é incrível. 12, 7, né? Ele repete. 12, 8, né? Ele repete. E quando fala que então o pó voltará à terra, o Espírito voltará a Deus que o deu, nada faz sentido, diz o mestre. Okay. Nada faz o menor sentido. Ele repetiu lá o 2 aqui. Tá, mas leia o 13 também. O 13. Qual que é a grande resposta que ele dá? Aqui termina meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Então, o Eclesiastes é um livro que levanta um problema. O problema é esse que a Irene falou aqui, que a Bíblia dela coloca muito bem, numa linguagem moderna, porque a linguagem moderna para Eclesiastes é esse, qual o sentido da vida? Foi o nome que eu dei à aula de hoje. Qual o sentido da vida? Qual o sentido? Né? O Eclesiastes, ele fala a mesma coisa. Atrás do que o homem corre? Qual é o ganho? Qual é a vantagem? Qual é o lucro do ser humano em correr? E ele estabelece como tema, no capítulo 1, versículo 2, e depois se repete no 12:8, portanto, abraçando o livro, o tema da vacuidade. A vida, na sua dimensão terrena, é vácua. É vazia, vaidade. Como é que é a menina aí que falou que... A Rosana Prado? Não, aquela que falou da Bleia, esqueci o nome. A Denise. A Denise que também tem o mesmo berço eclesial que eu, denominacional, da Bleia.
vai saber, e os outros também, talvez, imagino eu, mas nós da Bleia sabíamos disso muito bem, a tal da vaidade, né? Vaidade, especialmente a vaidade feminina, né? Então, as igrejas pentecostais, especialmente essas clássicas, né? Elas batiam muito duro em cima da vaidade, especialmente a vaidade da mulher, porque supostamente a mulher tem vaidade e o homem não, né? Então, a mulher não pode cortar o cabelo. Não, o homem não pode ter barba. Né? Não, é o contrário, não pode ter barba. Não pode ter barba, etc. Então, se tiver com a barba feita... Não, o peso é mais em cima da mulher. Mas essa palavra vaidade, nesse jargão denominacional, ele fica um pouco viciado. As pessoas pensam que é, por exemplo, vai no salão, fez um penteado, maquiagem, uma roupa especial para um evento especial. A palavra vaidade está prejudicada. A palavra vaidade é de vão, vazio, vácuo. A palavra hebraica para isso, depois eu vou colocar lá as minhas anotações, a palavra hebraica para isso é rebel, ebel, que significa isso aqui, ó. Não é, isso é sopro, isso tem força. É este... Não é o ventinho do nariz, é outra hálito, coisa. É o hálito. Isso. O Tiago, quer ver? O Tiago, lá no final, ele usa essa expressão quando ele fala, quer ver? O que é a vossa vida? No capítulo 4, quando ele fala, olha aqui, Tiago 4,14, ele está usando exatamente a mesma ideia. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Neblina. Neblina. Não tem substância, não tem nada. Você olha para a neblina, olhou para cá, quando você volta, já dissipou. E o Tiago está criticando exatamente esta arrogância humana de pensar que domina a vida. E a vida não se domina. A vida é um dom, ela é dada, ela é sustentada e ela desvanece. Olha aí a palavra vana, vão. Ela desvanece. E você não tem como segurar o ventinho do nariz. Esse ventinho do nariz, esse vento, que é o vento de Eclesiastes, correr atrás do vento, imagina como que é em hebraico. Ruach. Ruach. Correr atrás do Espírito. Que não é o Espírito Santo, meu irmão. Não é o Espírito como nós pensamos em grego. É o sopro. Esse sopro entra e sai, entra e sai, entra e sai, e com isso sustenta todo este meu organismo que está pleno de uma vida que eu não controlo, eu não cuido de uma célula do meu corpo. Como Jesus falou, vocês não podem aumentar um côvado, um palmo na extensão da sua vida. Algumas Bíblias falam um côvado à sua altura, não é. Não pode aumentar, você não pode esticar sua vida. Não pode. E, no entanto, nesse exato momento, o seu organismo está cheio de vida. O ar que você respira, o coração que bate, o pulmão, as células que fazem, que trabalham, seu cérebro, seus olhos, tudo isso funcionando de uma maneira incrível. E nada disso está no seu poder, nem no poder de ninguém. A vida é um dom. Lembra-te do teu Criador, porque teu ventinho está indo. Lembra-te do teu Criador enquanto tu és jovem. Porque ao final, ele fala, quando
o copo se quebrar e né, essa poesia bonita que ele coloca aqui para descrever o que é horrendo para nós. E o pó volte à terra como era, e o sopro volte a Deus que o deu. E nós pensamos que esse sopro aqui é o nosso espírito imortal. Não é, é o sopro. Já estudamos isso em Antropologia 1. Sim. É o sopro, é isso aqui, ó. Foi isso que Deus soprou dentro de nós, sustenta em nós, e um dia foi-se. Esta é a vida. Magnífica como é, linda, maravilhosa como é, que faz a gente pensar que o ser humano é um ser do céu. E ao mesmo tempo, eu estou lembrando agora de uma expressão do apóstolo Paulo, né? Temos esse tesouro em vasos de barro. Em Coríntios ele fala isso, eu vou voltar a esse texto. Nós somos um tesouro que, segundo Jesus, valemos mais que o mundo inteiro. A vida é o maior bem supremo que existe. Jesus falou, que dará um homem, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A vida humana é o maior bem que nós podemos conhecer. Como este bem pôde ser colocado num vaso de barro tão precário como o nosso corpo? É esta contradição, esta dialética que nos obriga a perguntar qual é o sentido da vida e o que é a morte. Nossos cãezinhos, nossos gatinhos, cavalinhos, não perguntam sobre a morte. O camelo, que eu falei no início da aula, não pergunta sobre a morte. É superior demais para perguntar. Se pergunta, não nos conta, porque eles parecem tranquilos. Nós somos inconformados. Por quê? Porque sabemos que estamos vivos, sabemos que a vida é finita, sabemos que vamos morrer e não conseguimos fechar esta conta. Como uma vida tão suprema, tão valiosa, pode dar em nada? Esta questão que está no caminho de todos nós nos obriga a pensar como eu vivo, o que é a minha vida, para onde eu estou dirigindo esta minha vida. Este é o ponto aqui, que nós precisamos fazer isso. Agora, isto é insuportável. Eclesiastes é uma leitura pedreira. Depois que ler Eclesiastes, corre lá para Paulo, para Jesus, porque é pedreira, né? É pedreira, você fica com medo de viver, né? Mas tem que ler o final, né, gente? Ele está nos dizendo o que é a vida humana abaixo do sol. Nós somos chamados à transcendência. Porque aquele que soprou vida em nós criou o sol. É maior que o sol. Mas, os judeus sabiam disso. Os outros povos não. Porque para eles o sol era um deus. Quando os judeus entenderam que o criador de uma vida tão magnífica tinha que ser infinitamente maior que o sol, eles descobriram a transcendência. E abriram para nós um caminho que o Coelete atesta com essa sua peregrinação. Ele olha, aqui lembra que eu falei no início, parece um peregrino olhando a vida, ele olha lá no final e ele fala, mas Deus está no caminho. Deus está no caminho. É Deus que diz como devo viver, é dele que eu me lembro, portanto o sentido da vida não pode ser encontrado abaixo do sol. O sentido da vida só pode ser encontrado na transcendência. Porque nós somos transcendentais.
Se você quiser viver sem transcendência, você é obrigado a matar sua transcendência. E o risco é o seguinte: corre o risco de perder sua humanidade. Porque você será obrigado a viver com os prazeres imediatos. E aí, meus irmãos, só tem duas saídas: a fantasia, as ilusões ou o desespero. Não tem saída. E com esta conclusão dura, eu vou caminhando para o final da aula de hoje. Vou repetir. Se nós não admitirmos que somos seres transcendentais, que transcendem esse estado de coisas que vemos abaixo do sol, nós só temos dois caminhos possíveis. Fantasia, por um lado, hedonismo, prazer, curta, carpe diem, né? Ou, então, há o desespero. O desespero. Topar com a vida é topar com o desespero. O Evangelho, em alguma medida, nos leva ao desespero, para que nós nos arrependamos da nossa arrogância de viver a mentira de ser como Deus e voltar à condição de seres dependentes. Deus é o Criador, o doador da vida. E Ele quer vida. E Ele é vida. E Ele chama todos à vida. Para isso, temos que nos arrepender da nossa arrogância de se pensar como dono do ventinho. Deus, dono do ventinho. Eu vou ler só uns comentários aqui, depois eu quero fazer um comentário sobre esse lance de transcendência. O Gilberto Carletti diz assim: Eliseu, você deveria ter dado esse curso há 20 anos atrás. E, claro, eu ter conhecido você antes. Eu gostaria de ter recebido esse curso 20 anos atrás, meu irmão. Pois é. E a Tatiana diz assim: concordo, mas mas aí Eclesiastes vem e diz que é tempo pra tudo. Te pegou, hein, Gilberto? Legal, e tem tempo pra tudo. E a Denise diz assim: não me faça... Tava determinado. E a Denise, você falou sobre vaidade, ela falou: não me faça lembrar desse tempo, não podia nem cortar o cabelo, tinha que ir pra escola de saia. Exato. Acho que ela traumatizada. É uma pena, né? É uma pena que esta compreensão, que percorre aí todas as igrejas, todas as religiões, de certa forma, né? Reduz a vaidade a esse estereótipo, né? E não toca a verdadeira questão. A verdadeira questão é que nós precisamos aparentar o que não somos. A questão não é vestir uma roupa boa, as mulheres, os homens, a maquiagem, entende? A questão não é o cuidado pessoal, a questão é que nós estamos capturados por uma fantasia. O que são as clínicas de estética, de rejuvenescimento e de botox e etc, senão uma corrida contra o tempo? Não estou condenando não. Estou dizendo que nós somos capturados por uma fome insaciável de vida e que nós queremos viver muito com cara de quem tem 35 anos no máximo, né? E ter plena saúde como um cara de 35 anos, como um atleta. E assim nós queremos viver. E quem nos vender a fórmula mágica, a droga, o procedimento, droga eu quero dizer o remédio, né? A fórmula e etc, nós vamos investir nisso. Porque nós não queremos uma maior expectativa de vida para vivermos com um andador, ou com Alzheimer, ou babando. Nós queremos viver 99 anos, 105 anos, mas com físico de atleta.
né? As mulheres, né? Com sua, sem né? Exato, com toda a sua juventude, né? E esta é a nossa grande ilusão. Não sabemos viver, vivemos iludidos. Nesse ponto, o Evangelho nos liberta da ilusão. Para vivermos em paz com a nossa dimensão, para vivermos em paz com a nossa terrenalidade, com a nossa, como é que fala? Efemeridade, né? E ao mesmo tempo a nossa transcendência. Nós cristãos podemos curtir a vida. Nós podemos ver a riqueza de uma comida gostosa, de uma bebida gostosa, do amor conjugal. Por isso o curso de cantares, né? Nós podemos, porque nós não estamos dependendo destas coisas para achar o sentido da vida. São pequenos sentidos, como diz a logoterapia, se o Falcão estiver nos ouvindo, né? A logoterapia busca pelo sentido da vida, os sentidos. Cuidar de alguém, realizar uma viagem, desenvolver um plano, fazer uma pós-graduação, conhecer tal cidade, etc, etc. Os pequenos sentidos da vida. Ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro, gravar um CD, né? Cuidar dos meus pais, sei lá. Pagar o estudo dos meus filhos, sei lá. Qualquer coisa. Né? Os pequenos sentidos da vida. Qual mãe que não diz, eu preciso criar meus filhos? Deus me livre de morrer sem criar meus filhos. Depois eu tenho que formar meus filhos. Depois eu tenho que cuidar dos netos dos meus filhos. Exatamente. São os pequenos sentidos da vida. Mas o cristão, o que crê em Cristo vivo, no Cristo Logos, no Deus vivo, esse pode descansar na vida. Porque, segundo o Evangelho, já passamos da morte, esta vida que é morte, que carrega a morte no seu DNA, para a vida de Cristo. Por isso é que depois de tratarmos da morte, eu quero voltar a falar da vida de Cristo, do viver em Cristo. Que, segundo a nossa fé, é resultante da morte e ressurreição de Cristo e da nossa fé nele. Então, o Cristo é aquele que abre de novo para nós a transcendência. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai. Olha aí o Éden aberto de novo. As pessoas acham que é o céu, né? Que é o mundo azul e tal. Tudo bem, paciência, né? Assistam lá o curso do céu, né? Mas o que Cristo está nos prometendo é algo muito maior. Ele está nos prometendo a reconciliação com a vida. Né? A Ana Mar diz assim, interessante esse assunto abordado hoje. Essa semana, 2 pessoas das minhas relações passaram pelo luto de suas mães. Uma com 66 anos e outra com 103. Olha só. Ambas, se pudessem, queriam que elas não se fossem ainda. Exato. Mas essa é a realidade que aguarda todos nós. Fiquei pensando exatamente sobre isso essa semana. O que é a vida? Agora você discorre tão bem sobre isso, a transcendência. Exatamente. Aí eu queria fazer o meu comentário sobre transcendência, que a coisa então é melhor do que parece. Porque quando eu leio, por exemplo, o Eclesiastes, eu acho muito realista, porque ele... Deixa eu falar. Fale. Só eu posso ver, fale, eu tenho que olhar para você. Gente, ele fica rindo de mim. As pequenas alegrias da vida que eu vou fazer. Vai, fale. Tá bom, olhar para cá. Então, assim, quando eu leio, embora eu veja um certo pessimismo, aparentemente, mas ele faz as perguntas que eu faço, que eu acho que a maioria de nós fazemos, porque ele aborda questões normais, assim, de vida, por exemplo, de rotina. A mim, por exemplo... Nada espiritual. Não. Questões da vida, ok, ótimo. A mim, por exemplo, que sou bem melancólica, né, você sabe, e tenho tendência até ser realista demais, quase indo pro pessimismo de olhar pro copo e ver que não tem metade, tem história menos. do copo, Então, para mim, essas questões aqui, elas são bem, é bem importante gostar do livro, mas entender
que então, isso é porque ele não aborda a questão da transcendência. Se a gente consegue ler esse livro e ainda levar em conta a questão da transcendência, ele fica ótimo. Exatamente. Porque sem levar em conta a transcendência, ele traz um final muito feliz. Exato. Não, ali ele abre a transcendência, então ali ele traz. Ele abre, porque, tipo assim, você tem que prestar contas a Deus, né? Mas, por exemplo, eu que sou melancólica, eu tenho problema com rotina, não sei quem aqui tem, né, gente? Por exemplo, o nosso gato adora rotina, né? Pra ele faz parte da vida dele, ele fica feliz com rotina, né? De tipo assim, tem hora de comer e tem hora de passear lá fora, senão ele reclama e tal. E eu já tenho problema com isso. Então, pra mim, é um livro bacana de eu falar assim, não, então a Bíblia não é só promessa, porque eu acho às vezes que algumas promessas fundamentalistas, elas são ilusões. A maneira como você compreende, que não traduz, como a gente já viu nos cursos todos, não traduz a realidade. Então isso aliena, isso embota a mente. Isso tem uma coisa muito importante aqui que eu preciso falar antes que eu esqueça, que é o seguinte: ao falar da transcendência, nós, os religiosos, os cristãos, podemos cair no oposto que a gente conhece muito bem. Abandonar a terrenalidade e viver a transcendência. Eclesiastes não está dizendo isso, ele está fazendo curta a vida, mas leve Deus em conta. Lembra-te do teu Criador, tudo vem dele. Os pequenos prazeres vêm dele, né? Então, a Irene tocou num ponto importante. Ao falarmos da transcendência, nós não estamos dizendo, esqueçam que vocês têm um corpo físico, né? Um corpo que tem apetites, desejos, sedes diversas e necessidades, e não apenas necessidades básicas, mas necessidades de prazer, de realização, e migrem para uma transcendência e vivam aquela vida monástica como se o corpo fosse um impedimento para a vida. Não façam isso. Por isso que eu falei, o Eclesiastes ele fala da dimensão da vida debaixo do sol, mas ele fala, Deus está presente abaixo do sol. Deus não está apenas naquela dimensão acima do sol, aonde você tem que chicotear o teu corpo aqui para na sua mente viajar para o infinito, ao encontro de Deus, né? Me lembrei agora daquela música do Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me abaixar, me rastejar, me bater, me não sei o quê. Não! O Deus que está acima do sol está abaixo do sol também. Leve-o em conta. Então, Deus pode nos dar a verdadeira alegria. Tem um texto, onde que está? É Provérbios, que fala apartado de ti? Não, é Eclesiastes mesmo, né? Apartado de ti, quem pode alegrar-se? Exato, exatamente isso. Apartado de ti, quem pode alegrar-se? Então, a verdadeira alegria não está apenas em tomar sorvete, né? Mas na bênção da vida, do paladar, dos amigos, das coisas, do teu trabalho bem feito, que te permite ter dinheirinho, não apenas para pagar as contas e sobreviver, mas para desfrutar do fruto do seu trabalho, né? Essa solidariedade da vida, né? Então, gente, o livro de Eclesiastes atende nesse sentido o objetivo que eu queria colocar aqui de capturar este retrato da vida crua, a vida como ela é, com seu apelo final, né? De abrir-se à transcendência e viver a vida, então, nessa plenitude. Eu vou colocar, antes que eu me esqueça, já esgotou nosso tempo, sim, eu quero colocar para vocês que ficaram interessados algumas referências bibliográficas, porque muitas pessoas têm escrito sobre Eclesiastes recentemente, tentando redimir Eclesiastes, porque os crentes, de modo geral, pinçam um ou outro versículo ali, lembra-te do teu Criador, o Espírito volta, não sei o que, e joga o resto fora, porque não sabe o que fazer, né? Parece um livro escrito assim por uma pessoa ateia, cética, que não faz bem ler, né?
Então eu vou colocar ali algumas referências. Mais alguma pergunta, comentário? Só o último comentário da Rosana. Legal. Diz obrigada mais uma vez, Elisa Irene, por mais uma Obrigado, aula maravilhosa. gente. Cada aula dessas é uma preciosidade que vamos zelosamente entesourando na mente e no coração. Amém. Obrigado, gente. Obrigada, eu tenho imensa alegria. Essa é uma grande alegria, não é uma das pequenas alegrias, não. É uma grande alegria poder compartilhar com vocês a fé, compartilhar do que tenho recebido, compartilhar desta forma, livremente, e deixar aí para que impulsionar, né, a vida de outros irmãos que também têm as mesmas preocupações. Cada um de vocês, né, é meu companheiro, minha companheira nesta caminhada da vida. Né? A Sica também diz assim, obrigada pela dura lucidez. Amém, legal, legal. Então é isso, meus irmãos. Nos vemos no domingo, tá bom? No curso Jesus e a Política. Até lá. Tchau, tchau. Gente, tchau. Beijo. Muito bom. Nossa, muito esclarecedor, né?